Tem se levantado muito a questão de que o bem-estar animal não é só o animal estar sentindo dor ou passando trabalho, mas também ter referências positivas. Então, esse animal ter, por exemplo, a questão do enriquecimento ambiental, que talvez não vá trazer nenhum dado produtivo, mas vai trazer uma resposta positiva para esse animal. Mas como identificar isso hoje que é muito difícil, porque tu pode colocar um enriquecimento ambiental e como que a gente descobre se realmente mudou positivamente a vida desses animais. Bom dia! Bom dia, tudo bom? De novo no nosso podcast, nós estamos aqui com a Patrícia Sócia. Tudo bem, Patrícia? Como é que tá? Tudo bem. Tudo bem? A Patrícia que mora na Bélgica e que hoje está no Brasil. Patrícia, você veio passar final de ano por aqui? Não, na verdade eu fui para o Brasil faz uns 2 meses para pegar um pouco das férias e agora voltei para cá. Vou passar o Natal e Ano Novo aqui. No frio, na neve, vai ser bom. Patrícia, conta pra gente um pouquinho do teu caminho. Eu acho assim que você tem uma história bem legal para contar pra gente, principalmente no que se refere à busca de oportunidades. Você estava me contando que você graduou lá no Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho da tua história aqui pra gente. Então, eu fiz a minha graduação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e durante o início da faculdade, a minha ideia era trabalhar com pequenos, e logo no primeiro semestre eu descobri que não era bem o que eu gostaria de trabalhar. Então comecei a dar uma olhada na produção e comecei a buscar alguns setores e comecei a fazer estágio ali na avicultura com o professor Sérgio Vieira. E eu fiquei lá boa parte da minha graduação. Durante todo o período da graduação eu fiquei lá e 2 anos eu fiquei um pouco lá, mas também no setor de suinocultura com o professor Fernando Bortoloso. E depois eu segui lá fazendo mestrado com o professor Sérgio Vieira, mestrado com foco em nutrição de frango de corte. E depois disso, na verdade, durante o mestrado eu fiquei 6 meses, eu tive a oportunidade de 6 meses para a Bélgica, para fazer um mestrado sanduíche, em que eu fui para um setor de Louvain, que é da Universidade Católica de Louvain, para trabalhar com Precision Livestock Farm. Então, quando acabou o mestrado, eu fiquei com muita vontade de morar fora de novo, eu gostei muito da experiência. E como os Estados Unidos é muito conhecido pela área da produção, eu tentei ir para lá e consegui uma bolsa de 6 meses com o professor Pacheco para trabalhar com o Feed Mill. E durante esses 6 meses a ideia era pensar com calma onde eu queria fazer doutorado, se eu gostava de morar lá ou se eu ia preferir voltar para a Europa. Então foi um período bem interessante. Eu gostei muito de ter morado nos Estados Unidos, que é bem diferente da Europa. E daí durante esse período eu procurei algumas universidades, eu fiz algumas entrevistas e no final eu achei uma vaga em Ghent, que é onde eu estou hoje, e eu decidi começar o doutorado aqui em Ghent. Então eu estou no meio do meu doutorado hoje, que é com Sound and Image Analysis to Evaluate Welfare in Broilers. American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Então, assim, Patrícia, conta pra gente, assim, você me falou que, na verdade, o teu doutorado é uma cooperação entre o público, a universidade e uma empresa. Conta pra gente melhor como que aconteceu essa relação, porque às vezes aqui no Brasil o pessoal não entende muito essas relações, né? Tem até às vezes algum preconceito. Você pode falar pra gente um pouquinho dessa situação aí que te levou para Ghent? Claro. Então, nessa vaga que tinha essa bolsa para fazer um doutorado integral aqui na Bélgica, de 4 anos,
Na verdade, acontece bastante aqui na Europa, pelo que eu vi, que algumas empresas elas pagam o doutorado do estudante para ele fazer algum projeto que muitas vezes está relacionado com a empresa, que é o meu caso. Então, eu entrei já com uma proposta de projeto bem grande, que na verdade tem mais de um doutorando, e cada um é responsável por uma parte diferente. E como eu sou contratada da empresa, é bem interessante porque eu participo de algumas atividades da empresa. Então, eu consigo não só durante esses 4 anos ser estudante, mas também ter uma certa experiência com empresa. E algumas vezes eu participo também de uma outra empresa, que é de treinamento técnico. Então, algumas vezes eles me chamam assim para auxiliar em algumas palestras e para mim é bem importante para aprender a falar em público, para ter mais experiência com a parte prática de necrópsia, de burocracia de empresa, que muitas vezes a gente sai da universidade e é uma coisa bem diferente que a gente não está acostumado. Então, eu achei bem válido assim ter essa conexão com a empresa, porque o ambiente, mesmo que os dois sejam na Bélgica, o ambiente da universidade é completamente diferente do ambiente da empresa. Então, inclusive a relação que eu tenho com os meus colegas da universidade é completamente diferente da relação com os meus colegas da empresa. Como é que é essa diferença? Conta pra gente assim, o que que você... Bom, na universidade é um ambiente mais estudantil, então aqui na Bélgica funciona diferente do Brasil, porque no Brasil, quando eu fiz o mestrado, eu era obrigada a fazer um determinado número de aulas. Aqui é opcional. E no Brasil e nos Estados Unidos, quando tu faz um doutorado em avicultura, normalmente as aulas, de forma geral, são relacionadas à avicultura. Aqui não. Aqui todos os PhD, eles têm a oportunidade de fazer mais ou menos as mesmas cadeiras, e são cadeiras não focadas no teu projeto. Então, por exemplo, presentation skills, ou então como lidar melhor em grupo, como lidar com conflitos, são habilidades diferentes, assim, essas cadeiras que tu pode participar ou não. Então, eu gosto bastante das aulas, porque como vão pessoas com background diferentes, então as discussões são bem interessantes, porque eu estou acostumada a ficar no meio em que a maioria é veterinário. E na empresa, o ambiente é muito mais, assim, resultado, né? Então, a gente tem muito mais tempo para entregar as coisas. Quando tu faz um planejamento na universidade, às vezes os prazos são muito estendidos e na empresa é para ontem, né? Então, isso é bem interessante. E o ambiente da universidade é muito internacional. Então, eu diria que mais da metade dos PhDs que tem hoje na universidade, eles não são belgas, eles são de vários países, o que é bem legal, assim, de entender outras culturas, de respeitar outras culturas. Às vezes até as diferenças são tão grandes que a gente tem que parar um pouco e pensar como que funciona para aquela pessoa. Na empresa, como a empresa é um pouco mais para o interior, eu sou uma das poucas internacionais, já é o contrário. Então, quando eu estou na universidade, o fato de eu não falar holandês não é nenhum problema, mas quando eu vou para a empresa, eu sinto bastante essa dificuldade de, assim, de aprender o idioma rápido, porque quando eu falo com as pessoas, óbvio, eles falam comigo em inglês, isso é uma vantagem da Bélgica, que todos falam inglês, mas quando eles vão falar entre eles, claro, normal, né, no Brasil também, eles falam em holandês. E eu não entendo. Então, eu estou fazendo as aulas, mas ainda não consigo entender muito, assim, pego algumas palavras, mas eu vejo essa urgência de aprender mesmo na empresa, que é, assim, o que aconteceria caso eu terminasse o PhD e fosse para uma empresa. Eu ia ter esse choque, assim, cultural até, né? Então, na universidade eu já vejo que caso eu queira ficar aqui, o holandês realmente é necessário. Isso eu acho que é uma experiência muito legal que você está passando. Eu também, quando eu fui morar no Canadá, na parte francesa, você, claro, na empresa fala, todo mundo vai falar inglês contigo, né? Porque é esse o idioma, mas no dia a dia, ou para você entender um bebedouro que estourou lá, que eles comentaram entre eles, você tem que saber, né?
a língua que eles falam, né? No caso era francês. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que você está tendo uma experiência fantástica. Obrigada por dividir com a gente aqui, para o pessoal que está em casa, às vezes achando que o doutorado é aquela coisa quadrada, e você está trazendo aqui, nossa, não, eu posso ser funcionária de uma empresa, fazer o meu doutorado. Então, assim, são oportunidades que não são únicas, né? Parece que é o único, assim, só a Patrícia que conseguiu, mas tem muitas outras oportunidades, né, Patrícia? Tem que só ter a coragem que você tem de estar aí nesse friozão, né, e encarar É. o processo. Conta como é que foi, assim, essa decisão de vamos lá, foi segura, foi com mais ou menos medo? Como é que foi como é que foi, borboletas no estômago, pode dizer, né, de você encarar uma nova vida? Dessa vez até que não foi muito, porque foi o período mais longo que eu tive fora, assim, de casa, digamos, né, que é o Brasil. Como eu já morei algumas vezes no exterior antes, então não foi tão difícil, mas claro que o fato de eu ir para ficar 4 anos é bastante, né, porque antes eu tinha ficado no máximo 8 meses morando fora. Mas eu acho que vale a pena. Eu fiquei muito mais empolgada, na verdade, do que com medo, assim, de vir para cá, até porque eu já conhecia o país, porque eu tinha feito o mestrado sanduíche aqui, sabia que era um país muito bom de morar, apesar do frio. Então, as pessoas são muito educadas, as coisas funcionam, a saúde é boa, a universidade também é muito boa. Então, já era um pouco conhecido, assim, antes de eu vir para o doutorado, isso ajudou bastante. Patrícia, vamos falar um pouco da tua especialidade, né? Eu vi que você, desde jovenzinha, você já trabalhou com bem-estar lá com suínos, primeiro com porcas, né? Uhum. E agora você também está trabalhando com uma outra tecnologia, eu acho. Tem como você descrever um pouquinho, né? Como é que foi o bem-estar visto desde o teu mestrado, com o que você está vendo hoje? Durante a graduação, sempre gostei da área do bem-estar animal, mas eu me formei em 2018, então faz um tempinho já. E durante o período da graduação no Brasil, infelizmente, não tinha muito sobre bem-estar animal. No final da faculdade que eu consegui encontrar um pouco mais de congressos sobre bem-estar animal ou de informação sobre isso, porque no Brasil não era tão discutido e nem tão relevante que nem é hoje, e cresceu muito nos últimos anos, e é uma área que sempre me interessou bastante. Só que quando tu vê o bem-estar discutido no Brasil, eu não sei como é que tá hoje, mas na época não era focado em uma espécie. Então, quando tu ia para um evento de bem-estar animal, até hoje, aqui na Europa isso acontece, de todas as espécies, porque às vezes não tem pessoas ou material suficiente para fazer um congresso sobre só uma espécie. Eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez num congresso especializado em avicultura esse ano, que foi um congresso menor, com em torno de 100 a 200 pessoas. Se tu for comparar com a IPPI ou com algum outro congresso de avicultura mais focado em nutrição, é uma grande diferença, né, de número de pessoas. Mas foi bem legal. E aqui eu consegui assim, ir atrás de um doutorado especializado em bem-estar animal, o que para mim acaba sendo não só a vida profissional, mas também uma coisa que eu acredito que está mudando e que eu acho importante que mude nos próximos anos. E o meu doutorado também é com uso de câmeras e microfones na produção, para a gente conseguir melhorar o controle da produção do frango de corte e também para ter um melhor controle sobre o bem-estar desses animais, porque nos últimos anos, né, como todo mundo sabe, a população está aumentando, a demanda por carne é cada vez maior e o número de produtores tem diminuído, então o produtor cada vez mais ele avalia um maior número de animais nas suas fazendas e é difícil tu ter um controle individual desses animais. E tem se trabalhado bastante aqui o uso de sensores e de tecnologia justamente para conseguir ajudar esses produtores a ter um maior controle da produção e também, consequentemente, um bem-estar desses animais, porque assim como
tu detecta algum problema de uma forma mais rápida, auxiliando o produtor e o próprio veterinário a resolver o problema, tu também está ajudando o bem-estar animal. Que hoje, na verdade, tem um problema com encontrar indicadores que tu possa confiar para dizer que esses animais eles estão em um bom nível de bem-estar animal. Essa era uma pergunta que eu tenho para você. Assim, todo mundo fala em bem-estar, você falou aqui várias vezes em bem-estar. O que é o bem-estar para você, Patrícia? Não um conceito lá do livro, o bem-estar que a Patrícia, como especialista, quer dizer para quem está em casa. Porque você sabe que aqui no podcast Aviário a gente tem um público bem diverso. Então, assim, qual a mensagem que a Patrícia quer passar, seja para um estudante que está começando, como para algum produtor que está escutando a gente, como que a Patrícia define bem-estar animal? É muito difícil definir bem-estar animal. Tem diversas formas de tu olhar o que é o bem-estar animal. Tu pode olhar só para a questão produtiva, se o animal está produzindo, se ele está crescendo e se ele não tem doenças, ele está em bem-estar animal. Mas durante o período do doutorado, assistindo aulas e conversando com pessoas da área, tem se levantado muito a questão de que o bem-estar animal não é só o animal estar sentindo dor ou passando trabalho, mas também ter referências positivas. Então, esse animal ter, por exemplo, a questão do enriquecimento ambiental, que talvez não vá trazer nenhum dado produtivo, mas vai trazer uma resposta positiva para esse animal. Mas como identificar isso hoje que é muito difícil, porque tu pode colocar um enriquecimento ambiental e como que a gente descobre se realmente mudou positivamente a vida desses animais. Então, assim como no meu doutorado, em várias outras pesquisas, eu acho que tem sido muito estudado isso de como identificar que o bem-estar animal ele está sendo respeitado. Então, para mim, não é mais só dados produtivos, para mim é muito também da questão de promover que esses animais eles tenham como se fosse emoções como felicidade. Então, não só ele não está sentindo dor, não está sentindo fome, que são as 5 liberdades, né? Então, o bem-estar hoje, na minha visão, e o que a gente tem pesquisado é que vai além disso, né? Mas quando você chega assim para um produtor, e você mesmo falou que aqui no Brasil assim o pessoal não considera muito bem-estar, o que a gente vai falar para eles fazerem? Assim, é um enriquecimento? Quais seriam os pontos de bem-estar que realmente que se fala assim, não tem parâmetros, pelo que eu entendi, né? Não existe um parâmetro bem claro. Não é que no Brasil não tenha bem-estar, né? Que na época da minha graduação, como as coisas mudaram muito rápido, se falava muito pouco. E quando eu entrei na universidade, que foi em 2012, e quando eu saí, que foi em 2018, eu vi um crescimento muito grande durante esse período sobre bem-estar. Hoje eu acredito que esteja ainda maior. Quando eu saí da universidade, tinha uma cadeira de bem-estar na faculdade que eu não pude fazer porque quando eu entrei, essa cadeira não existia. Então, claro que a Europa, por várias questões, inclusive econômicas, de que as pessoas elas podem pagar por uma carne mais cara, eles vão mais a fundo na questão de bem-estar animal. Mas eu acho que, com certeza, o início do bem-estar animal é ver se esses animais eles não estão, primeiro, tendo as questões negativas de passando fome, sede. A questão da temperatura é muito importante, né, na avicultura. Se eles não estão passando nenhuma dificuldade nesse sentido, doença também, o controle de doença, que na avicultura a gente sabe que espalha muito rápido. A gente teve agora, né, a influenza aviária, que foi um grande problema em muitos países. Então, acho que esse seria o começo. E a forma de tratar os animais, né? Então, às vezes a gente sabe que às vezes a gente está pressionado pelo tempo e por causa do tempo, às vezes a gente trata os animais talvez de qualquer jeito, de uma forma mais rápida. Isso, com certeza, seria uma forma de evitar o sofrimento desses animais e sem falar, assim, questão de
aumentar custo, né, com introdução de enriquecimento ambiental ou de outros equipamentos, como o uso de câmera e microfone, por exemplo. Eu acredito assim que o que você falou é bem legal, né? Falar sobre o bem-estar, começar pelo básico. Por que que eu coloco tanto animal por metro quadrado? Por que que eu, né, não tomo os cuidados básicos de ter comida, alimento? Acho que infelizmente, vim ir pelo básico para daí chegar onde está na Europa, né? Que já pode pensar na felicidade. É Uhum. que nem no ser humano, né? Você vai para uma região onde está faltando comida, o mais importante é comer. Aonde você vai numa possibilidade que você já tem o básico, aí você já pode seguir para os outros valores, né, de cada ser vivo. Me fala um pouco sobre essa questão dos microfones, como é que é a base, assim, o objetivo do teu projeto, o que que vocês estão trazendo de inovação, o que você pode falar para a gente, porque tem coisa que você não pode, né, que é... Pois é. Então, na verdade, é um projeto grande que, como eu falei, tem vários doutorandos, né? Então, cada um fica responsável por uma parte desse projeto. A minha é câmera e som, mas, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha com o uso de uma plataforma mais tecnológica para enriquecimento ambiental, um outro colega que trabalha com sensores que são colocados no animal, então muito mais na questão experimental, né, do que na produção em si. A gente está falando quais sensores, assim, para atividades vitais, tipo. Para ter, por exemplo, microchip de temperatura, ou então para localização do animal, ou então para avaliar a atividade. Então, esses são sensores mais nos animais, né? Eu trabalho mais com esses sensores ambientais, que é câmera e som. Então, com a câmera, a nossa ideia é estudar o comportamento desses animais em frente a diversos desafios. Ao longo do meu doutorado, a gente, na verdade, está tendo vários experimentos usando esses sensores. E o som seria para estudar justamente a vocalização, as diferentes vocalizações que eles produzem durante esses desafios. Então, a gente teve um projeto piloto, a gente teve depois 4 experimentos numa média escala, e agora a gente está na parte da produção em larga escala. Então, a gente vai testando eles, porque claro que quando tu tem um ambiente experimental, é muito mais controlado e fácil tu ter um resultado, mas às vezes quando tu encontra resultados numa parte experimental, não quer dizer que tu pode, né, levar isso para produção e que vai funcionar, porque a escala é muito grande e num stable, né, de avicultura, tu pode ter, sei lá, 50 mil frangos, então é muito difícil de ter, de passar, né, essa informação. Vamos entender, então, você coloca os microfones e você coloca as câmeras. E o que que você avalia ali? Intensidade do som? Quais são os parâmetros que você usa, tanto na câmera como no microfone? Na verdade, eu trabalho com os animais e tem um grupo de pesquisa que trabalha com a parte da imagem e um outro grupo de pesquisa que trabalha com a parte do som. A parte técnica, eles que trabalham, e a parte dos animais, eu que trabalho. Então, a parte da câmera, a gente, claro, grava, né, as imagens, e eu estudo o comportamento dos animais. Então, eu faço muito labeling de comportamento e de vocalização, né, tanto para o som quanto para a imagem, e tento entender e estudar melhor a vocalização e o comportamento desses animais. E o que que você avalia, assim, Patrícia, quando você está olhando as imagens ou escutando o som? O que que você... Eu avalio mais um etograma de comportamento, então diversos comportamentos que eu espero encontrar e alguns outros que eu encontro ao longo dos experimentos. E basicamente para imagem é isso, e vocalização, diferentes tipos de vocalização. Então, por exemplo, tem 4 vocalizações que são descritas na literatura para frango de corte no início da vida, só para dar um exemplo, que é o Distress Call, Short Beep, Warble e Pleasure Notes. Então, o Distress Call vai ser uma vocalização mais relacionada com um bem-estar animal
um mal-estar animal, no caso, né? Porque eles É um é um grito distress, bem distress é call. um grito do frango, todo mundo que entrou já numa granja escuta, né? E o pleasure notes já seria uma nota bem mais suave e baixa, que é relacionado daí com o bem-estar desses animais. Então, só para dar alguns exemplos de vocalizações. Uhum. Mas, por exemplo, eles mesmo, por ter uma quantidade ali, eles entre eles brigam, eles vão emitir esses sons que não necessariamente é só pelo homem, né? Eles podem estar estabelecendo sociedades dentro do galpão, também tem isso que acontece, né, Patrícia? Sim, mas para o meu projeto a gente estuda mais vocalizações individuais. Então, para vocalização, geralmente os experimentos são bem pequenos. Então, por exemplo, com 10 animais, para entender como que a vocalização deles, para realmente conseguir ver de forma individual as vocalizações, porque o grupo da tecnologia, eles conseguem limpar os dados e me entregar vocalizações por indivíduo. Sei, e aí quando agora você diz que está na fase que você vai para um galpão maior, né? Vai para um Uhum. número maior de aves. Como que você vai fazer essa individualização? Porque daí você faz a vocalização com a imagem, você linka isso ou não? Uhum. Não, a gente não linka. E esse daí é uma pergunta para esse próximo experimento que começa ano que vem. Então a gente ainda está trabalhando no protocolo desse experimento. Então vocês estão ainda revendo quais são os padrões, porque ainda tem padrões que têm que ser Isso, revistos, que tem que isso. ser. Uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil, assim, que eu estou há bastante tempo na estrada, tu sabe, Patrícia, quando você fala 2018 foi quando eu parei de dar aula. Então, assim, nem acho que é muito tempo. Agora, assim, mas uma coisa que acontecia bastante quando a gente falava em bem-estar animal, sempre se relacionava assim, nossa, mas vai mudar o jeito que a gente produz, bem-estar animal é ruim para o produtor, porque é mais uma coisa para fazer. É muito essa queixa que eu escutei ao longo da minha vida, porque que o bem-estar, assim, eles morrem de medo quando se fala em bem-estar animal. Mas esse produtor que também tem medo quando chega uma Patrícia, ou uma Elizabeth, ou qualquer outra pessoa para falar bem-estar, é a pessoa assim que também está preocupado se o frango comeu, se a temperatura dentro do galpão está boa. Então, você acha que talvez não seja um fato de que a gente não está sabendo comunicar a eles o que é o bem-estar, ou não sabe também valorizar o que o produtor em si já faz pelo bem-estar, para daí a gente subir para níveis mais, digamos assim, mais rigorosos? Não sei, talvez é só uma visão minha, não sei se é a tua. Como que você percebe isso? Eu acho que medo de mudar é complicado, porque a gente está sempre mudando, né? Cada vez mais rápido. Inclusive, é às vezes difícil acompanhar as mudanças. E realmente eu acho que o bem-estar às vezes é muito mal visto e depende muito da forma como a gente passa, porque para mim a base do bem-estar, o início tem que ser o bom manejo, né? Que é o que o produtor realmente se preocupa, um bom manejo e o bom tratamento com os animais é a base com certeza, porque se ele tiver todo o resto, mas a temperatura não for adequada, tu não está respeitando o bem-estar animal. E não necessariamente o bem-estar ele vai ter custos para o produtor, né? Porque o que eles têm muito medo é de legislações, pelo que eu vejo. Então, por exemplo, aqui daí tem a densidade, quantos quilos por metro quadrado. Então, para tu ter uma produção de 40, 42 quilos por metro quadrado, tu tem que preencher vários pré-requisitos assim normativos que te permitem que naquela produção ela é boa o suficiente para tu ter essa densidade, né? Então, sim, tem coisas que são custosas para o produtor, alguns enriquecimentos ambientais, mas não necessariamente, né, é custo. Então, eu acho que a forma como o bem-estar animal às vezes chega, ele é mal visto porque realmente eu acho que a gente não está sabendo passar informação, talvez, direito, né? Porque muitas pessoas
relaciona o bem-estar com perder dinheiro. Então, às vezes, dependendo de como tu olha, tu vai ganhar dinheiro, porque se o animal ele tiver um bom manejo, comparado com o animal que não tem um bom manejo, tu vai ter uma valorização da tua produção. Eu quando fazia parte aqui da pós-graduação na Federal do Paraná, eu fui assim do comitê de orientação de uma tese onde ela mostra, né? Eu já vou lembrar o nome dela, que ela trabalhava na BRF, onde ela mostra que o bem-estar, né, de maneira geral no Brasil era melhor do que na Dinamarca. Antigo, não sei se chegou a ler Por causa do manejo. por causa do manejo, por causa das condições de instalação também, né? Porque aqui, assim, tem muito galpão aberto ainda, então, teoricamente, o animal ainda tem uma troca de ar, né? Então, às vezes, assim, quando veio essa resposta, eu achei tão produtiva, assim, porque deu um alívio, assim. Eu lembro que quando ela mostrava esses dados, assim, os produtores davam, assim, uma respirada, porque sempre fala assim, ai, vocês estão fazendo mal, sabe, assim, é que nem tirar antibiótico, a gente fala assim, tirem, como se ao longo dos anos que eles usaram, também não foi importante, né, porque como você diz, toda hora a gente está mudando. Então é bem interessante assim. E você já foi, Patrícia, assim, para o campo aqui no Brasil, lá na Bélgica? Você consegue fazer algum tipo de comparação da tua visão mesmo entre o que você tem lá quando você trabalhava com o Sérgio, fazendo os experimentos, com os experimentos que você faz hoje na Bélgica? Quais são as principais diferenças positivas e negativas para os dois lados, né? Não precisa puxar para um lado só, né? Não, mas tem os dois lados mesmo, porque ao mesmo tempo que aqui eu vejo que de forma geral, assim, os produtores, eles têm mais tecnologia, então painel de controle, então o ambiente é muito bem controlado, né, o que facilita bastante. No Brasil, eu acho o manejo muito bom. Eu percebo, assim, claro, tem a questão da gente também ter mais mão de obra no Brasil, o que facilita a gente poder ter pessoas olhando a produção, mas eu aprendi muito, assim, nas granjas do Brasil a ter um bom manejo, a olhar tudo, assim, como talvez até por a gente não ter a tecnologia e ter que suprir a falta dela, quem tem que fazer isso é a gente, e um ser humano, ele não vai substituir a tecnologia em muitos aspectos, né? Então, entrar uma pessoa e olhar o nível do bebedouro, acompanhar o nível do bebedouro, o nível do comedouro, não só olhar o termômetro do painel da temperatura, mas entrar lá dentro e ver se os pintinhos ou os frangos eles estão em heat stress ou se eles estão com frio no início da produção, que acontece muito aqui na Europa, por exemplo, porque o painel do controle vai estar dizendo que está 32, 34 graus, mas às vezes talvez tenha uma entrada de ar e lá dentro não está tão alta a temperatura assim e tu vê que os pintinhos estão amontoados. Então eu acho que tem aspectos positivos e negativos das duas partes e é bem interessante assim enxergar. Isso é bem legal, porque às vezes assim vem como uma culpa. E eu também assim, viajando, eu viajei por muitos lugares assim, né, e vejo que aqui no Brasil e também na América Latina existe um cuidado grande com o animal em si, né? Comparado a outros lugares, ainda existe assim aquela relação com o animal, porque entra um funcionário lá, né? Não é que Uhum. nem assim, você só olha de fora chegando esses resultados e não, então tá bom, ninguém vê como é que tá. Associar a câmera pode ajudar, né? Porque daí você olha a temperatura e vê a relação do movimento, ou essas coisas assim. É isso que eles estão tentando colocar para diminuir o estresse desses, desses animais. Lá na Europa também se fala muito no animal solto, né, de vida livre, né, criação free range, essas coisas. O que você tem para falar para nós assim dessa comparação do convencional com o free range, vantagens e desvantagens de cada um em termos especificamente de bem-estar? Não vamos falar mais de produção, vamos falar só na visão bem-estar mesmo. Como é que você observa isso?
Aqui, algumas produções elas são free range e as pessoas elas pedem, muitas pessoas que têm um poder aquisitivo para comprar esses produtos, elas preferem. Inclusive tem uma marca na França conhecida que é de animais com melhor nível de bem-estar animal. Para bem-estar animal, se a produção ela é bem controlada, eu acredito que sim é melhor. Essas aves elas vão ter mais espaço, né, para apresentar o comportamento natural delas, para interação, para exploração do ambiente, mas não pode ser feita de qualquer jeito, porque muitas vezes as pessoas elas fazem um free range de qualquer jeito, né, digamos assim. Então, simplesmente colocam num campo aberto que está sujo, ou que não tem controle de verminose, ou que não tem controle de predadores. Aí eu acredito que não vale a pena. Então depende muito a forma como esse free range é feito. Eu estive visitando uma fazenda lá de free range aí na França, e eles me falaram que o maior índice que eles têm de mortalidade é predador, né? Que é uma coisa assim que quando você está com ele dentro do aviário, você nem pensa que vai vir alguém ali, vai matar os bichinhos, né? Uma raposa ou algum animal selvagem. Então, essa questão do bem-estar ela é complexa, né? Dependendo de como Uhum. você vê ela não tem um padrão, é mais assim que nem a gente mesmo. Você pode morar numa cidade lotada e dizer assim, eu amo essa cidade, estou com bem-estar aqui. E pode ser que você vai para o campo e diz, meu Deus, tem muita aranha, tem muito... e te incomoda. Tem a questão da biossegurança, né, com o free range, porque, por exemplo, agora com esse surto que teve da influenza aviária, então até os experimentos que estavam sendo feitos assim, a campo aberto, eles foram proibidos aqui, temporariamente. Então acho que a biossegurança é difícil. Eu estive visitando também aqui no Brasil mesmo um pequeno produtor de aves de ovos, e ele disse assim: ai, que dó, eu agora tenho que fechar elas por causa da influenza. É interessante, né, que você faz um trabalho para que as aves fiquem livres, mas daí, como no Covid, a gente tem que se fechar, nas aves também tem que ir para dentro para controlar uma doença. Então, realmente assim o bem-estar ele vai ter que passar por todas esses ajustes, né, de desafios, de infecciosos ou questões de manejo, até chegar no ponto máximo aí que é o enriquecimento, né? Se diz assim, não, vamos enriquecer, vamos deixar eles mais à vontade. Patrícia, é um prazer falar contigo, aprendi bastante aí sobre o que você está fazendo. Também acho que toda a informação que você teve aí trazendo para quem está fazendo mestrado, doutorado, de oportunidades de ir para fora do Brasil, trazendo a tua experiência. Agora, para finalizar, a gente sempre deixa aquela parte para os nossos convidados dizerem qual é o recado que você quer deixar, o que a Patrícia quer dizer para o pessoal que segue a gente aqui no Aviário em relação ao bem-estar, em relação à vida, enfim, qual a mensagem final da Patrícia para a gente? Eu acho que o principal é não ter medo de mudar, principalmente agora, né? Cada vez mais tudo está mudando. E em questão do bem-estar animal, eu acho que é atualização, porque eu que estou, né, na área, assim, estudando bem-estar animal, é difícil às vezes tu te manter atualizada pela quantidade de informação, não só no bem-estar em tudo, mas acho que o bem-estar, como está crescendo muito nos últimos anos, acho que tem mudado bem rápido e se atualizar é bem importante, porque às vezes alguma coisa que a gente acreditava antes já não é mais bem assim, por um ou outro motivo. Então, eu acho que é principalmente isso. E obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, um bom Natal, um feliz ano novo aí para você do outro lado do mundo. Obrigada para todo mundo que está escutando e seguindo a gente. A gente volta aqui daqui uns dias para falar um pouco mais. Obrigada, Patrícia. Obrigada.